Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Matemática 4. Esse nosso módulo de Geometria Analítica, nosso terceiro tópico, trata mais formalmente sobre outros tipos de equações da reta e também da distância de um ponto até uma reta. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Viamão. O meu e-mail aparece na tela, caso alguém precise de tirar algumas dúvidas ou ter mais informações sobre o assunto. Os alunos da disciplina têm mais condições de interação junto à plataforma do Moodle, né? Vocês têm os fóruns lá, vocês têm os horários de atendimento. Então, nesse tópico, nós vamos tratar das formas da equação da reta. A gente já aprendeu algumas no tópico anterior. Nas possibilidades de posições entre duas retas, quando são paralelas, quando são perpendiculares, e também como calcular a distância de um ponto até uma reta. Então, formas de equação da reta, né? Dois pontos distintos, dois pontos diferentes, determinam uma reta, ou seja, dados dois pontos não coincidentes, né? Então dois pontos com coordenadas diferentes, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Tá? Existem várias formas conhecidas de poder se expressar a equação de uma mesma reta. Então, a equação fundamental da reta, nesse item A, ela pode ser obtida a partir do cálculo da inclinação dessa reta e do conhecimento das coordenadas de um ponto qualquer que pertence a essa reta. Esse ponto a gente vai chamar de P0, tá? E coordenadas x0 e y0. Então eu tenho a ilustração ali à direita da reta, eu tenho a angulação ali que é aquele ângulo alfa, tá? E a gente sabe que a coordenada dessa inclinação, que é o m, tá? Que é o coeficiente angular, ele pode ser obtido através da tangente desse ângulo alfa, tá? Esse ângulo alfa é a abertura entre o eixo x, a parte positiva desse eixo x, e a reta. E o ponto que pertence à reta, x0 e y0. Então, usando a equação y menos y0, ou seja, y menos a coordenada de y desse ponto conhecido, igual ao coeficiente angular, que é obtido através de tangente daquele ângulo, alfa, vezes x menos a coordenada em x daquele ponto conhecido. Isso gera a equação fundamental da reta. A gente pode dar uma olhada num exemplo para ver como é que se usa. Tá? Então, determine a equação fundamental da reta, que passa pelo ponto A, de coordenadas menos 1 e 4, e tem coeficiente angular 2. Então, aqui eu nem preciso calcular o coeficiente angular, já está sendo dado esse coeficiente angular. Se tivesse sido dado um ângulo, eu teria que calcular a tangente desse ângulo e eu conseguiria o coeficiente angular ou o valor de m imediatamente também. Então a gente tem o coeficiente angular, que é o m, igual a 2, e a gente tem o ponto conhecido que tem coordenada x0 igual a menos 1 e coordenada y0 igual a 4. Vamos ver como é que a gente organiza a equação agora. Então a equação é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. No lugar de y0 a gente coloca a coordenada de y do ponto conhecido, que é o ponto A. No lugar do m, a gente coloca a informação do coeficiente angular, que é 2. No lugar do x0, a gente coloca a informação em x daquele ponto conhecido, que é o menos 1. Então tem que tomar cuidado que a equação já tinha o menos, com esse menos 1 vai virar mais 1, tá? Então a gente fica com a equação y menos 4 igual a 2, que multiplica x mais 1. O y menos 4 fica na dele por enquanto. O 2 multiplica x mais 1, vai gerar 2 vezes x, que dá 2x, e 2 vezes 1, que dá 2. Colocando na forma da equação geral, a gente puxaria todo mundo para a esquerda, ou para todo mundo para a direita. Então 2x passa para a esquerda, daria menos 2x, mais aquele y que está ali,
menos aquele 4 que já está na esquerda, e o 2 que é positivo, que estava junto com 2x, ele passa para a esquerda ficando negativo com menos 2. Então o único cálculo que a gente tem disponível para fazer ainda é o menos 4 menos 2, que dá menos 6. E assim a gente tem a equação da reta a partir daquela forma de obtenção da equação fundamental, como menos 2x mais y menos 6 igual a zero. Uma segunda forma da equação da reta é a equação reduzida da reta, que é a equação que a gente está mais acostumado a trabalhar com a função em sua forma linear. Tá? Então a equação reduzida faz uso de uma forma mais compacta, na qual se isola a variável y em um dos lados da igualdade. O m junto ao x a gente já conhece como coeficiente angular da reta, e o n é a intersecção da reta com o eixo y, que a gente pode obter quando a gente substitui x igual a zero na equação reduzida. Exemplo 2. Na figura ao lado, a medida do ângulo de inclinação de R é 60 graus, e o R intersecta o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y, no ponto 0 de x e 2 de y. Então a gente deseja obter a equação reduzida da reta a partir dessas condições. A partir da análise da figura, a gente pode concluir que o valor de m ele é a tangente daquela inclinação daquele ângulo formado com o eixo x. Tangente, que é o ângulo é 60 graus, né? Tangente de 60 graus, eu posso ir numa calculadora, posso ir numa tabela de trigonometria. A gente viu essa tabela de trigonometria no início do segundo ano. E ele vai ser igual a raiz quadrada de 3 ou 1,7 se quiserem arredondar e não trabalhar com raiz quadrada, tá? Mas não faz a menor diferença. O valor do n é 2, porque ele está cortando o eixo vertical ali justamente no ponto 2. Então, visto que a forma reduzida da equação da reta é dada por y igual a mx mais n, a gente tem que a reta R, 2 pontos, é determinada por y igual a raiz quadrada de 3, que é o valor do m, vezes x, mais o valor de n, que é 2. Terceira forma é a equação segmentária da reta. A equação segmentária ela é obtida a partir da forma x sobre p mais y sobre q igual a 1, onde o valor do p, que está ali embaixo do x, ele é a intersecção da reta com o eixo x, e o valor de q é a intersecção da reta com o eixo y. No exemplo 3, encontre a equação segmentária da reta R, ilustrada na figura ao lado. A gente está percebendo ali que os pontos P e Q poderiam ser outras letras, não tem problema nenhum, mas o ponto onde corta o eixo x é no valor de 4, x igual a 4, o ponto onde corta o eixo y é no valor de y igual a 3. Então esses pontos vão me gerar já os valores da equação segmentária. Vamos ver como é que a gente resolve. Então, observe que o R, ou a reta R, né, intersecta o eixo x em P, que tem valor de 4 para x e 0 para y. E intersecta o eixo y em x igual a 0 e y igual a 3. A equação segmentária é, portanto, x dividido por onde corta o eixo x, que é 4, mais y dividido por onde corta o eixo y, que é 3, igual a constante 1. Bom, aqui a gente tem um estudo rápido sobre as posições de duas retas, são basicamente o paralelismo e o perpendicularismo. Nesse caso do item A, que é o paralelismo entre duas retas paralelas, distintas, formam com o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x, ângulos congruentes, ou seja, ângulos iguais. Assim, se ambas não são verticais, seus coeficientes angulares são iguais. Observe a figura ao lado, que mostra duas retas paralelas não verticais, ou seja, quando eu tenho uma reta vertical, ela é paralela ao eixo y, aí é completamente diferente, tá? É o único caso diferente. Então nós temos que a reta 1 e a reta 2 são paralelas, então a tangente de α, que é o mesmo α para os dois, é igual a m1 e é igual a m2, ou seja,
o coeficiente angular de uma reta. Quando ela é igual ao coeficiente angular da outra reta, significa que essas duas retas são paralelas. Exemplo 4. Determine a posição relativa entre as duas retas R e S de equações para R, y igual a 3x menos 2 e para S, 6x menos 2y mais 5 igual a 0. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que a reta R está no formato de equação reduzida, naquela forma mais compacta, está pronta, na verdade, para a nossa análise, e a reta S está na forma da equação geral. Para poder comparar com a reta R e saber se elas são paralelas ou se são alguma outra coisa, eu tenho que transformar a reta S na forma de equação reduzida. Como é que a gente faz isso? Vamos ver no próximo slide. Então, observe que a reta R tem a equação y igual a 3x menos 2. A reta S tem a equação na forma 6x menos 2y mais 5 igual a 0. Para comparar a condição entre as retas, é necessário analisar sua declividade, ou seja, comparar o seu coeficiente angular. Para isso, usamos as retas R e S na forma reduzida. A reta R já está na forma reduzida, onde o coeficiente angular, o m da reta R, vale 3. Essa esquece e está no ponto como a gente quer. A reta S a gente precisa isolar o valor de y para transformar na forma reduzida. Como é que eu faço isso? Eu isolo o y. Então, o 6x passa para o outro lado como menos 6x, o mais 5 passa para o outro lado como menos 5, e o menos 2 que multiplica o y no passo seguinte vai passar dividindo para o outro lado. Então, eu vou ter menos 6x dividido por menos 2 dá mais 3x. Menos 5 sobre menos 2 dá mais 2,5. Ah, professor, eu posso ter número com vírgula? Pode, não tem problema nenhum. O que acontece? A forma reduzida da reta S é y igual a 3x mais 2,5, onde o coeficiente angular dessa reta S vale 3. No destaque ali, ou seja, temos que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S, que é igual a 3. Por isso, como eles são iguais, a gente pode afirmar que as retas R e S são, sim, paralelas. Uma outra forma, e complica um pouco a circunstância aqui de posições entre retas, é quando eu tenho a perpendicularidade entre duas retas. Na figura ao lado, as retas R com inclinação alfa de R e S de inclinação alfa de S são perpendiculares. Por quê? Porque elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Está ali aquele quadradinho com um ponto no meio que identifica o ângulo entre as duas retas. Vamos ver como é que a gente consegue determinar quando elas são perpendiculares. A relação entre as inclinações das retas R e S é dada através de tangente do alfa de S é igual a menos 1 sobre a tangente de alfa de R. Se eu transformar o tangente de alfa em coeficiente angular, eu vou ter que o coeficiente angular de S, ele, para ser perpendicular à reta R, tem que ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular de R. Se eu pegar esse MR e passar para o outro lado, ele está dividindo o menos 1, ele vai passar para o outro lado multiplicando, tá? Então, eu vou ter que a condição definitiva para que as duas sejam perpendiculares, a reta R e S, é que o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra dê menos 1. Tá? Vamos para um exemplo para ver como é que isso funciona na prática. Determine se as retas R, cuja equação é 2x menos 4y mais 5 igual a 0, e a reta S, cuja equação é y igual a menos 2x mais 3, são perpendiculares entre si. A gente tem a reta R na forma de equação geral e a gente tem a reta S na forma de equação reduzida. Como eu vou tratar da comparação do coeficiente angular delas, então é interessante que as duas estejam na forma reduzida. A reta S já está na forma de equação reduzida, menos 2x mais 3. Então, a gente começa transformando a reta R na forma reduzida.
Bom, primeiramente obtemos a forma reduzida da reta R. Então a gente isola a variável y. Passando o 2x que está ali para o outro lado, eu vou obter menos 2x. Passando mais 5 que está ali para o outro lado, eu vou ter menos 5. E o menos 4 que está multiplicando y, ele vai passar dividindo para o outro lado. Então eu vou ter menos 2x sobre menos 4 e menos 5 sobre menos 4. O menos 2x sobre menos 4 eu posso simplificar por 2 e simplificar o sinal. Então o menos 2 dividido por 2 dá 1. Alterando o sinal, fica com 1x. O menos 4 que está embaixo, simplificando por 2, daria menos 2. Alterando o sinal, fica com o 2. Por que eu alterei esse sinal? Porque menos dividido por menos dá mais. Tá? No outro, menos 5 por menos 4, a única coisa que eu posso fazer é menos dividido por menos que dá mais. Tá? Vale a pena dividir o 5 por 4? Aqui não, porque eu preciso, na verdade, comparar o coeficiente angular que eu já tenho ali. O coeficiente angular da reta R é 1 sobre 2, tá? Ah, professor, eu posso botar 0,5? Não vale a pena pelo tipo de conclusão que a gente vai fazer, tá? Então, vai segurando a onda. Se for necessário, lá na frente a gente divide e transforma em 0,5. Ainda não é o caso. Tendo esse coeficiente angular da reta R e tendo a reta S já na forma reduzida, eu já consigo dizer que o coeficiente angular da reta S é aquele menos 2 que está ali. Tá? Vamos para a próxima etapa, que é a comparação entre os dois na forma da condição que garante se elas são perpendiculares ou não. O que eu já sei é que elas não são paralelas. Por quê? Porque o coeficiente angular de R é diferente do coeficiente angular de S. Então, para que as retas R e S sejam perpendiculares, e a gente já testou se eram paralelas e viu que não eram, é necessário que atendam a condição de coeficiente angular da reta R vezes coeficiente angular da reta S igual a menos 1. Então eu pego o coeficiente angular de R, que é 1/2, multiplico pelo coeficiente angular de S, que é menos 2, eu vou obter menos 2 sobre 2, e menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Assim concluímos que as retas R e S são sim perpendiculares, porque o resultado fechou com o resultado da condição, que é menos 1. Passadas as condições entre duas retas, a gente passa para a distância de um ponto a uma reta, que é essencial de se aprender, seja na linguagem vetorial, que vocês ainda vão trabalhar no ensino superior, nas próximas etapas de estudo de vocês. Vocês vão ter duas disciplinas chamadas Geometria Analítica e Álgebra Linear, em que é fundamental esse conceito de distância de um ponto a uma reta. Até para quem quer trabalhar com imagens vetoriais, que é o futuro aí da questão de marketing, de fotografia. Então a distância entre um ponto e uma reta é a distância do ponto ao pé da perpendicular, a reta dada, traçada pelo ponto. Então o que a gente faz? Quando eu tenho um ponto e eu tenho uma reta, eu posso traçar qualquer linha do ponto até a reta. Mas só existe uma linha que faz o caminho mais curto desse ponto até a reta. Essa linha ela forma 90 graus com essa reta, tá? Então é essa linha que nos interessa. Em ambos os casos dessas figuras que estão aí embaixo, a distância entre o ponto P e a reta R é a distância entre o ponto P e o ponto P', sendo P' o ponto de intersecção entre a reta perpendicular a R, conduzida pelo P, e a reta R propriamente dita, que é o que nos interessa. O cálculo da distância entre um ponto P0 de coordenadas x0 e y0 e uma reta que na forma geral ela é escrita como ax mais by mais c igual a 0, é dada por essa equação aí embaixo. Tá? A equação da distância entre ponto e reta é o módulo de a vezes a coordenada em x do ponto, mais b vezes a coordenada em y do ponto mais c, dividido pela raiz quadrada dos parâmetros a ao quadrado mais b ao quadrado. Então x0 e y0 são as coordenadas do ponto, a, b e c são os coeficientes da equação geral da reta na forma geral. Tá? Vamos ver em exemplos como é que a gente resolve isso. Então, exemplo 6 já. Obtenha a distância entre o ponto P, de coordenadas 2 para x e 3 para y,
E a reta x mais 2y menos 2 igual a 0, onde o valor de A é o que está na frente do x, é 1, o valor de B é o que está na frente do y, que é 2, e o valor de C é o que não envolve variável, é um número sozinho, que no caso é menos 2, o menos vai junto. Então, a partir da equação apresentada anteriormente, nós temos que, está ali a equação, no lugar do A vai o 1, no lugar do x0 vai o 2, que é o x do ponto, mais o valor do B, que é 2, vezes a coordenada em y do ponto, que é 3, mais o valor do C, que nesse caso é menos 2. Tudo isso envolvido num módulo. Então, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, mais vezes menos 2 dá menos 2. 2 mais 6 dá 8, e 8 menos 2 dá 6. Tira o módulo, ele continua sendo 6. Isso na parte de cima até o final. Embaixo, o valor de A é 1, 1 ao quadrado dá 1. O valor de B é 2, 2 ao quadrado dá 4. Fico com 1 mais 4 dentro da raiz, que dá 5. Raiz quadrada de 5 não existe uma exata, então a gente pode, ou não, né? Mas a gente prefere número com vírgula do que com raiz. Raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2. E se eu dividir aquele 6 que eu obtive lá em cima por esse 2,2 de baixo, eu tenho aproximadamente 2,7 unidades de comprimento. Seria a distância entre o ponto e essa reta, tá? Então, pessoal, esse material está disponível para vocês na forma de PDF, tá? Já lá no Moodle. Tem alguns exercícios resolvidos para vocês fazerem, também com as respostas. A atividade semanal desse módulo aqui, desse tópico, vale apenas 1 ponto, para fechar os 5 pontos destinados a essa nota aí do terceiro trimestre, já que os outros 5 pontos restantes, eles são provenientes do projeto integrador, tá? Então, se vocês optarem por fazer a recuperação paralela e não as atividades semanais, a recuperação paralela nesse trimestre vale 5 pontos, ok? Meu e-mail está aí, qualquer coisa entre em contato pelo Moodle também, ou por qualquer outra forma aí conhecida. A gente já está com estudos orientados presenciais, quem quiser tirar dúvidas, então fique à vontade. Na próxima aula, bom, a gente não tem próxima aula de fato como trimestre. A próxima atividade prevista é o exame, tá? O exame é para quem não obteve a nota média de 7 ou mais durante as atividades dos trimestres, na média. Então, vocês vão ter 2 dias disponíveis para fazer a atividade de exame. Com o exame, aí sim a média final tem que ser acima de 5 pontos, certo? Bom, é um momento especial. Eu gostaria de fazer um agradecimento a vocês por esses 4 anos. Eles foram muito mais turbulentos do que a gente planejava por conta da pandemia que aconteceu. Então a gente praticamente teve 2 anos presenciais e 2 anos não presenciais para a maioria de vocês, principalmente a turma de administração que encerrou antes, no primeiro bloco desse 2021. A turma do meio ambiente ainda vai ter um segundo bloco, onde tem a previsão de algumas atividades síncronas, presenciais, à disposição de quem quiser fazer essas atividades presenciais. Alguns de vocês estão ainda em remoto, tá? Para as 2 turmas, eu agradeço muito esse trabalho que a gente desenvolveu. Foi muito prazeroso, nem sempre foi tranquilo, mas eu acho que o resultado final foi positivo dentro do que foi possível, né? Acho que os 2 primeiros anos foram magníficos, os 2 últimos anos, terceiro e quarto ano, a pandemia nos atrapalhou muito. A gente tinha preparado aí muitas atividades de questões de Enem e tudo mais, mas não foi possível, né? Então a gente tenta fazer o que é possível, né? Cada geração tem isso. Então fica o meu muito obrigado a todos e todas vocês, quem conseguiu acompanhar, quem não conseguiu acompanhar. Fica o meu grande abraço e a gente certamente se vê
de novo aí pela frente, tá? Despedida rápida, né? Mas é o fechamento de um ciclo de 4 anos na disciplina de matemática, em que a gente teve a oportunidade de trabalhar exclusivamente com vocês. Espero que o resultado seja mais positivo de crescimento, tá? Um grande abraço a todos e todas. A gente se vê nas próximas etapas da vida.